Então aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem, a função adicionar vai passar quem? Os dados que estão dentro desse array, que são o ID do usuário que ele recuperou da sessão e as informações que vêm via método post do meu formulário. Então, o nome, o sobrenome, tudo que eu preencher aqui será recebido e passado para a função adicionar. Esta função, vamos aqui para a classe dela, está aqui em cima com o nome de adicionar cliente, mas vamos diminuir isso, vamos só colocar adicionar, e aqui somente dados mesmo, que é o que ele pede. Então, quando eu chamar a função adicionar, quem ele espera? Os dados. Que dados são esses? Os dados que são recebidos aqui através da função insert. Então, insira para mim na tabela de fornecedores, no campo ID fornecedor, né? Aqui, então, esse campo é autoincremente. Na verdade, então, nós vamos mandar com que ele... Aliás, deixa eu até dar um Ctrl Z aqui. Perdão, não é ID fornecedor. O ID fornecedor é autoincremente. Ele não entra dentro da função insert. Insira para mim o campo ID usuário, que nós recuperamos do ID do usuário, o nome, sobrenome, endereço, e-mail, telefone, CPF. Na mesma ordem que você cadastrou lá. E os values, eu vou passando o seguinte. O ID do usuário está em qual posição? Se eu volto um pouco aqui, eu vejo que ele está na primeira posição do meu array. Então, ele corresponde ao campo 0. O nome está em qual posição dele? O nome está na posição 1, que é o segundo item. Vai de 0 e aí em diante. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O CPF, por exemplo, é o último. Ah, mas e esse aqui no caso? O dado 6, né? Deixa eu verificar aqui, se ele está passando corretamente. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo. É porque eu não contei o primeiro aqui, então tá certinho. O CPF é o sexto, é o último. Então tem que estar na mesma ordem. ID usuário, dado 0. Nome, dado 1 e assim por diante. Então, ok. Retorne para mim a minha conexão, que é o que nós temos aqui, né, com a conexão, a classe conexão do banco de dados, e passe a consulta que foi feita. Perfeito. Tendo feito isso, então, nós já temos as informações. Isso aqui me gera, por padrão, um valor de 1, tá joia? E aqui dentro da minha fornecedores.php, ainda naquela função, depois que ele executou toda essa condição, ele vai verificar para mim, ele vai ver o que foi trago da função. Se foi trago o valor de 1 é porque ele executou, né? Então, se ele executou, ele vai dar aqui um reset no meu formulário, que não é clientes e sim fornecedores. Isso aqui é para limpar os campos. Se você não quiser que limpe os campos, tira essa linha. Mas é claro que é bom limpar os campos, que assim ele pode adicionar em seguida outro fornecedor. E carrega para mim a tabela. Por que carregar a tabela? Porque até então, por exemplo, ela não tem nada. Mas assim que eu salvar e der certo, eu quero ver aquele fornecedor aqui, ou aquelas informações dele. Então, ele dá um load na tabela. Por isso que eu falei que é importante você ter a tabela separada. E através do Alertify, que é uma lib que nós estamos utilizando aqui, mostre para mim uma mensagem de sucesso falando que o fornecedor foi adicionado. Pronto, fornecedor adicionado com sucesso, não importa, o que você quiser ali. Caso não receba 1, é porque deu erro lá na minha consulta, justamente na query. E aí ele vai mostrar que não foi possível adicionar. Já podemos testar então essa função. Se não tem nenhuma referência errada, ele tem que registrar no banco de dados. Vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, um fornecedor qualquer. Ok. Vamos colocar um e-mail aqui para ele, um telefone e um CPF. Ok. Vou clicar em salvar. Vamos verificar, fornecedor adicionado, mas alguma coisa deu errado, porque a minha tabela mesmo aqui não foi atualizada. Vou tentar dar um refresh na página para atualizar de forma manual e nem assim ele conseguiu receber os dados. Então a primeira coisa que eu faço é vir aqui no meu banco de dados, vamos entrar na nossa tabela aqui de fornecedores, e verificar se os campos vieram para cá. Parece que não deu certo não. Ele realmente não adicionou nenhuma informação no banco de dados. Embora ele tenha mostrado ali que adicionou. Pode ser que essas informações ele tenha adicionado na tabela clientes. Vamos ver lá. Exatamente. Porque a consulta foi feita na tabela clientes. Ela foi feita na tabela clientes provavelmente porque alguma referência minha aqui não foi passada de forma correta. Então aí nós vamos para a classe, porque esse erro foi feito aqui na classe, e vamos verificar. Aqui o insert into está na tabela de fornecedores, correto? Então não está na classe aqui, na verdade, esse erro. Vamos olhar aqui dentro do adicionar fornecedor. Ele está pegando aqui a mesma classe de fornecedores. E vamos então olhar agora no próprio arquivo de fornecedores. Aqui então nós temos que inserir a URL, verificar o URL para onde que foi enviado. Procedimentos, fornecedores,
adicionar fornecedores. Então vou ter que olhar agora com mais calma para ver por que ele está executando a query dos clientes e não esta query dos fornecedores.